O presente vídeo é o segundo nessa sequência de vídeos a respeito do controlador PID, e neste vídeo em particular queremos ver questões relacionadas às equações do PID, pelo menos uma das possíveis implementações, a implementação mais básica, mais clássica, não necessariamente a que é implementada, mas as diferenças não são tão grandes assim. E aconselho a assistirem esse vídeo, que foi o primeiro, que fala das origens do PID. É um vídeo mais de caráter de curiosidade histórico. Nesse vídeo vimos que trabalhando com controle automático de navios, o Minorski, numa expressão, ele acabou encontrando uma parcela que está representada aqui. É uma parcela de 3 termos, o primeiro termo é uma integral, o segundo termo é proporcional a alfa, e o terceiro termo é um derivativo de alfa, em que alfa é o erro definido por ele no problema de guiagem de navio. Então daqui surgiu o termo de controle de 3 termos, ou controlador de 3 termos, que acabou ficando conhecido como o controlador PID. Então, o que eu quero fazer em sequência agora é tomar essa expressão de 3 termos, já reescrevê-la num contexto mais familiar. Para isso, nós vamos pensar nesta malha de controle, realimentada negativamente, com realimentação unitária. O bloco controlador já está indicado aqui, que é um PID. A planta GDS está aqui. Ação de controle MDS é o que sai do controlador. Lembrando que a variável manipulada tipicamente está dentro desse bloco, depois do atuador, é a variável manipulada. A saída temos a variável controlada. Aqui o erro de acionamento é o erro que aciona o controlador, e neste caso, como a realimentação é unitária, o erro de acionamento coincide com o erro oficial da malha, que é R de S menos Y de S. Então vamos reescrever essa equação do Minorski utilizando o padrão ISA, olhando para esta malha. Então temos que a ação de controle M de T, vamos primeiro escrever em termos do tempo, este sinal que é a saída do controlador, em função de a entrada, que no caso é o erro. Então a equação fica assim, uma constante Kc, que multiplica o erro, a integral do erro, vezes 1 sobre TI, TI é o tempo integral, e 1 sobre TI multiplicado por C, muitas vezes é chamado do ganho proporcional, do ganho integral. E depois a parcela que é a integral do erro, multiplicada pelo tempo derivativo, o tempo derivativo vezes o Kc, muitas vezes é entendido como o ganho derivativo. Então, temos essa equação eu vou utilizar na próxima imagem em breve. Antes de passarmos para a próxima imagem, quero discutir um ponto que eu julgo importante, que a gente já viu no contexto do teorema, do valor final, dos erros em estado estacionário de uma malha de controle, mas aqui acho que é o momento de revermos isso de forma um pouco mais intuitiva. E o que a gente quer enxergar aqui é o seguinte: se a planta for uma planta do tipo 0, ou seja, uma planta que não tem integração, e se escolhermos um controlador puramente proporcional, ou seja, um ganho Kc, seria somente essa parcela, então não existe como trabalhar com erro nulo em estado estacionário. Nós vamos ver isso daí. Então, nós vamos tentar argumentar em favor disso utilizando uma lógica por contradição. Então vamos imaginar que o erro ele exista e eu quero que esse erro venha e se torne 0. Se o erro fizer alguma coisa desse tipo, como a saída do controlador é simplesmente a entrada vezes uma constante, o formato aqui se replica a menos de um fator de escala. Então se isso aqui for 1, isso aqui é Kc, mas o formato é o mesmo. E aqui logo vemos o problema, Para que o erro se o erro fosse a 0, a ação de controle iria para 0.
Ora, se essa ação de controle for para zero, nada aciona a planta e a malha fica aberta e a planta vai dar erro, óbvio que vai dar erro. Moral da história, isso aqui é uma impossibilidade. Agora, como que poderíamos resolver isso e o PI resolve isso dessa maneira? Ao introduzir uma parcela que é integral, então a ação de controle passa a ser alguma coisa que ao final, o valor final dele é proporcional à integral do erro. Ou seja, ainda que o erro vá a zero, a ação de controle não será zero, e essa ação de controle que não é zero é a que garante que a planta fique onde ele precisa estar para que o erro seja zero. Moral da história, a parcela integral é a que permite que trabalhemos com erros nulos em estado estacionário para entradas em degrau. Então essa é um argumento um pouco mais intuitivo. Se vocês querem ver isso de forma muito matemática, basta aplicar o teorema do valor final nessa malha e vocês chegarão à mesma conclusão. O próximo passo é obtermos a função de transferência do PID. Então, retomamos a equação no domínio do tempo, que eu repliquei ela aqui, e consideraremos condições iniciais nulas e tomaremos a transformada de Laplace desta equação. Então, vamos lá. Lembrando que as condições iniciais são nulas. Portanto, a transformada de m de t é m grande de S, da constante é uma constante, do E de t é grande de S, qualquer que seja o erro, mas essa constante continua aqui, tempo integral. A integral do erro o erro é de S dividido por S, então indicamos assim, integral do erro, e no caso da derivada, a constante está aqui constante, e a derivada do erro passa a ser E de S vezes S. Dividindo tudo por E de S, o lado direito e o lado esquerdo, temos que a função de transferência do PID, observe que isso daqui é a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada, é igual a Kc, que multiplica 1 mais 1 sobre Ti vezes S mais TD S. Aqui temos, do ponto de vista prático, uma dificuldade, porque essa parcela é não causal, tem um zero nenhum polo. Então, na prática, essa parcela ela tem algumas implementações. Uma delas é transformar isso em TDS mais 1. Então, passamos a acrescentar um polo, passa a ser um filtro passa-faixas. Aliás, mais ou menos, né? A resposta em frequência disso, ao invés de fazer assim, agora faz isso. Então, continua sendo um passa-altas, mas não tão altas, e depois acabam aparecendo outros polos em frequências altíssimas em função das implementações eletrônicas, né? Mas não quero entrar nesses detalhes aqui agora. E ainda nós podemos reescrever essa expressão de uma maneira que normalmente aparece por aí. Então, TI, TD, S2, mais TIS, mais 1 sobre TIS. Observe que essa função de transferência, isso já era mais ou menos antevisto em função da equação anterior, ela não é estritamente própria, né? Ela nem é própria, ela é imprópria. Tem dois zeros e um polo. Okay? Essa função de transferência não se implementa. Então, o que se implementa são coisas assim ou até mais sofisticadas um pouquinho. Mas o interessante é que, via de regra, podemos fazer o projeto pensando nessa estrutura, achar os valores de Kc, Ti e Td, e depois alimentar um controlador implementável com esses valores que está tudo bem. Então aqui o que eu quero registrar é
A função de transferência de um PID tem um polo em S igual a zero, que é o polo integrador, a parte integral, e dois zeros determinados pelas raízes desse polinômio. Queremos ver agora a resposta em frequência do PID. Então, assim, utilizando só argumentos qualitativos, como existe um polo na origem, a resposta em frequência já começa caindo com menos 20 dB por década e a fase já sai de menos 90. Esse é o polo integrador. Lá pelas tantas, encontramos um zero, encontramos outro zero e a coisa se torna dessa forma, né? Pegando aqui o meio, a fase faz alguma coisa assim, né? Sai de menos 90, vai a 90. Então, aqui temos um dos zeros, aqui temos o outro zero, que, aliás, eles podem ser iguais. A gente pode escolher sintonias que tornem esses zeros iguais. Podemos escolher sintonias que tornem esses zeros um par complexo conjugado. Okay? Mas o fato é que a resposta em frequência começa com menos 20 dB por década em função do integrador, um zero, outro zero e agora um mais 20 dB por década para sempre, supostamente, que é a parte derivativa. É claro que numa implementação prática isso aqui eventualmente tem que cair, porque senão se tornaria um sistema não realizável, não causal. E a fase sai de menos 90, vai para 90 e, claro, em implementações práticas a fase eventualmente cai lá para frente. Tá? Mas para fins de projeto e de análise, basta esse cenário visto aqui. Para encerrar, apenas uma observação, que é o seguinte: vamos olhar para o lado esquerdo, ou seja, baixas frequências dessa resposta em frequência, né? E observamos que ela lembra uma malha em atraso de fase. Observe, se olharmos essa parte aqui, imaginarmos que isso sature num determinado polo aqui, e a fase, portanto, fará alguma coisa assim, o que vocês veem aqui em vermelho é uma malha, a resposta em frequência de uma malha em atraso de fase, a menos de um desenho esquisito aqui, mas dá para enxergar que é isso. Okay? E como no caso da malha de atraso de fase, que é projetada pensando em termos da resposta em estado estacionário, erros em estado estacionário, da mesma forma, o lado de baixas frequências do PID, que é a parte responsável pelo PI, é projetada pensando em termos da resposta em estado estacionário. Vemos também que o PID, que no caso aqui é a resposta em preto, é o caso particular de uma malha em atraso de fase quando esse polo tende a zero, né, que a gente vê aqui. Então, se isso aqui começar a caminhar nessa direção, as respostas da malha em atraso de fase e a do PI se confundem. Vou mudar de cor aqui, da mesma maneira, a parte de alta frequência tem um zero aqui. Se eu colocar um polo nessa frequência, a fase fazer alguma coisa desse tipo, o que vemos em azul lembra muito a resposta à frequência de uma malha em avanço de fase. Portanto, a parte derivativa do PID ela é análoga a uma malha em avanço de fase. Podemos também pensar que o PID é um caso particular em que, de uma rede em avanço e atraso, em que o polo da malha em atraso vai para zero, o polo da malha em avanço vai para infinito, e aí a gente cai essencialmente na resposta em frequência de um PID. Isso quer dizer que todas as regras, todos os métodos de projeto vistos até agora para redes
rede de fase, rede em avanço de fase e rede em atraso e avanço de fase, seja utilizando o lugar das raízes, seja utilizando a resposta em frequência, são aplicáveis para a sintonia de P&D. Então isso deve ser assunto nosso de vídeos futuros.